O problema do ser, do destino e da dor. Leon Denis. Introdução. Uma dolorosa observação surpreende o pensador no caso da vida. Resulta também, mais pungente, das impressões sentidas em seu giro pelo espaço. Reconhece ele então que, se o ensino ministrado pelas instituições humanas, em geral, religiões, escolas, universidades, nos faz conhecer muitas coisas supérfluas, em compensação quase nada ensina do que mais precisamos conhecer para encaminhamento da existência terrestre e preparação para o além. Aqueles a quem incumbe a alta missão de esclarecer e guiar a alma humana parecem ignorar a sua natureza e os seus verdadeiros destinos. Nos meios universitários reina ainda completa incerteza sobre a solução do mais importante problema com que o homem jamais se defronta em sua passagem pela Terra. Essa incerteza se reflete em todo o ensino. A maior parte dos professores e pedagogos afasta sistematicamente de suas lições tudo que se refere ao problema da vida, às questões de termo e finalidade. A mesma impotência encontramos no padre. Por suas afirmações despidas de provas, apenas consegue comunicar às almas que lhe estão confiadas uma crença que já não corresponde às regras de uma crítica sã nem às exigências da razão. Com efeito, na universidade, como na igreja, a alma moderna não encontra senão obscuridade e contradição em tudo quanto respeita ao problema de sua natureza e da seu futuro. É a esse estado de coisas que se deve atribuir, em grande parte, o mal de nossa época, a incoerência das ideias, a desordem das consciências, a anarquia moral e social. A educação que se dá às gerações é complicada, mas não lhes esclarece o caminho da vida, não lhes dá a têmpera necessária para as lutas da existência. O ensino clássico pode guiar no cultivo, no ornamento da inteligência, não inspira, entretanto, a ação, o amor, a dedicação. Ainda menos obtém se faça uma concepção da vida e do destino que desenvolva as energias profundas do eu e nos oriente os impulsos e os esforços para um fim elevado. Essa concepção, no entanto, é indispensável a todo ser, a toda sociedade, porque é o sustentáculo, a consolação suprema nas horas difíceis, a origem das virtudes másculas e das altas inspirações. Carlo Dupré refere o fato seguinte: um amigo meu, professor da universidade, passou pela dor de perder a filha, o que lhe reavivou o problema da imortalidade. Dirigiu-se aos colegas, professores de filosofia, esperando achar consolações em suas respostas. Amarga decepção, pediram pão, ofereciam-lhe umas pedras, procuravam uma afirmação, respondiam-lhe com um talvez. Francisque Sarcey, modelo completo do professor da universidade, escrevia: estou na Terra. Ignoro absolutamente como é que vim ter e como é que fui lançado. Não ignoro menos como daqui sairei e o que de mim será quando daqui sair. Ninguém o confessaria mais francamente. A filosofia da escola, depois de tantos séculos de estudo e de labor, é ainda uma doutrina sem luz, sem calor, sem vida. A alma de nossos filhos, sacudida entre os sistemas diversos e contraditórios, o positivismo de Auguste Comte, o naturalismo de Hegel, o materialismo de Stuart Mill, o ecletismo de Cousin, etc., flutua incerta, sem ideal, sem fim preciso. Daí o desânimo precoce e o pessimismo dissolvente, moléstias das sociedades decadentes, ameaças terríveis para o futuro. Aqui se junta o cepticismo amargo e zombeteiro de tantos moços da nossa época, em nada mais creiam do que na riqueza, nada mais honram que o êxito. O eminente professor Raul Pictet assinala esse estado de espírito na introdução da sua última obra sobre as ciências psíquicas. Fala ele do efeito desastroso produzido pelas teorias materialistas na mentalidade de seus alunos, e conclui assim: esses pobres moços admitem que tudo quanto se passa no mundo é efeito necessário e fatal de condições primárias, em que a vontade não intervém, consideram que a própria existência é, forçosamente, joguete da fatalidade inelutável, a qual estão entregues de pés e mãos ligados. Esses moços cessam de lutar logo as primeiras dificuldades. Já não criam em si mesmos. Tornam-se túmulos vivos, onde se encerram, promiscuamente, suas esperanças, seus esforços, seus desejos, fossa comum de tudo que lhes fez bater o coração até o dia do envenenamento. Tenho visto desses cadáveres diante de suas carteiras e no laboratório, e tem-me causado pena vê-los. Tudo isso não é somente aplicável a uma parte da nossa juventude, mas, também, a muitos homens do nosso tempo e da nossa geração, nos quais se pode verificar uma espécie de lassidão moral e de abatimento. F. Miers o reconhece, igualmente,
diz ele, como que uma inquietação, um descontentamento, uma falta de confiança no verdadeiro valor da vida. O pessimismo é a doença moral do nosso tempo. As teorias de Alain Reno, as doutrinas de Nietzsche, de Schopenhauer, de Haeckel, etc., muito contribuíram, por sua parte, para determinar esse estado de coisas. Sua influência por toda parte se derrama. Deve-se-lhes atribuir, em grande parte, esse lento trabalho, obra obscura de cepticismo e de desânimo, que se desenvolve na alma contemporânea, essa desagregação de tudo que fortificava a alegria, a confiança no futuro, as qualidades viris de nossa raça. É tempo de reagir com vigor contra essas doutrinas funestas, e de procurar, fora da órbita oficial e das velhas crenças, novos métodos de ensino que correspondam às imperiosas necessidades da hora presente. É preciso dispor os espíritos para os reclamos, os combates da vida presente e das vidas ulteriores. É necessário, sobretudo, ensinar o ser humano a conhecer-se, a desenvolver, sob o ponto de vista dos seus fins, as forças latentes que nele dormem. Até aqui, o pensamento confinava-se em círculos estreitos, religiões, escolas, ou sistemas, que se excluem e combatem reciprocamente. Daí essa divisão profunda dos espíritos, essas correntes violentas e contrárias, que perturbam e confundem o meio social. Aprendamos a sair destes círculos austeros e a dar livre expansão ao pensamento. Cada sistema contém uma parte de verdade, nenhum contém a realidade inteira. O universo e a vida têm aspectos muito variados, numerosos demais para que um sistema possa abraçar a todos. Destas concepções disparatadas, devem recolher-se os fragmentos de verdade que contém, aproximando-os e pondo-os de acordo. É necessário, depois, uni-los aos novos e múltiplos aspectos da verdade que descobrirmos todos os dias, e encaminhar-nos para a unidade majestosa e para a harmonia do pensamento. A crise moral e a decadência da nossa época provém, em grande parte, de se ter o espírito humano imobilizado durante muito tempo. É necessário arrancá-lo à inércia, às rotinas seculares, levá-lo às grandes altitudes, sem perder de vista as bases sólidas que lhe vem oferecer uma ciência engrandecida e renovada. Esta ciência de amanhã, trabalhamos em constituí-la. Ela nos fornecerá o critério indispensável, os meios de verificação e de comparação, sem os quais o pensamento, entregue a si mesmo, estará sempre em risco de desvairar. A perturbação e a incerteza que verificamos no ensino repercutem e se encontram, dizíamos, na ordem social inteira. Em toda parte, dentro como fora, a crise existe, inquietante. Sob a superfície brilhante de uma civilização apurada, esconde-se um mal-estar profundo. A irritação cresce nas classes sociais. O conflito dos interesses e a luta pela vida tornam-se, dia a dia, mais ásperos. O sentimento do dever se tem enfraquecido na consciência popular, a tal ponto, que muitos homens já não sabem onde está o dever. A lei dos números, isto é, da força cega, domina mais do que nunca. Pérfidos retóricos dedicam-se a desencadear as paixões, os maus instintos da multidão, a propagar teorias nocivas, às vezes criminosas. Depois, quando a maré sob sopra o vento de tempestade, eles afastam de si toda a responsabilidade. Onde está, pois, a explicação deste enigma, desta contradição notável entre as aspirações generosas de nosso tempo e a realidade brutal dos fatos? Porque um regime que suscitara tantas esperanças ameaça chegar à anarquia, à ruptura de todo o equilíbrio social. A inexorável lógica vai responder-nos: a democracia, radical ou socialista, em suas massas profundas e em seu espírito dirigente, inspirando-se nas doutrinas negativas, não podia chegar senão a um resultado negativo para a felicidade e elevação da humanidade. Tal ideal, tal o homem, tal a nação, tal o país. As doutrinas negativas, em suas consequências extremas, levam fatalmente à anarquia, isto é, ao vácuo, ao nada social. A história humana já o tem experimentado dolorosamente. Enquanto se tratou de destruir os restos do passado, de dar o último golpe nos privilégios que restavam, a democracia serviu-se habilmente de seus meios de ação. Mas, hoje, importa reconstruir a cidade do futuro, o edifício vasto e poderoso que deve abrigar o pensamento das gerações. Diante dessas tarefas, as doutrinas negativistas mostram sua insuficiência e revelam sua fragilidade. Vemos os melhores operários debaterem-se em uma espécie de impotência material e moral. Nenhuma obra humana pode ser grande e duradoura se não se inspirar,
Na teoria e na prática, em seus princípios e em suas explicações, nas leis eternas do universo. Tudo o que é concebido e edificado fora das leis superiores se funda na areia e desmorona. Ora, as doutrinas do socialismo atual têm uma tara capital. Querem impor uma regra em contradição com a natureza e a verdadeira lei da humanidade, o nível igualitário. A evolução gradual e progressiva é a lei fundamental da natureza e da vida. É a razão de ser do homem, a norma do universo. Insurgir-se contra essa lei, substituir-lhe por outro fim, seria tão insensato como querer parar o movimento da Terra ou o fluxo e o refluxo dos oceanos. O lado mais fraco da doutrina socialista é a ignorância absoluta do homem, de seu princípio essencial, das leis que presidem ao seu destino. E quando se ignora o homem individual, como se poderia governar o homem social? A origem de todos os nossos males está em nossa falta de saber e em nossa inferioridade moral. Toda a sociedade permanecerá débil, impotente e dividida durante todo o tempo em que a desconfiança, a dúvida, o egoísmo, a inveja e o ódio a dominarem. Não se transforma uma sociedade por meio de leis. As leis e as instituições nada são sem os costumes, sem as crenças elevadas. Quaisquer que sejam a forma política e a legislação de um povo, se ele possui bons costumes e fortes convicções, será sempre mais feliz e poderoso do que outro povo de moralidade inferior. Sendo uma sociedade a resultante das forças individuais, boas ou más, para se melhorar a forma dessa sociedade é preciso agir primeiro sobre a inteligência e sobre a consciência dos indivíduos. Mas, para a democracia socialista, o homem interior, o homem da consciência individual não existe, a coletividade o absorve por inteiro. Os princípios que ela adota não são mais do que uma negação de toda a filosofia elevada e de toda a causa superior. Não se procura outra coisa senão conquistar direitos. Entretanto, o gozo dos direitos não pode ser obtido sem a prática dos deveres. O direito sem o dever, que o limita e corrige, só pode produzir novas dilacerações, novos sofrimentos. Eis porque o impulso formidável do socialismo não faria senão deslocar os apetites, as ambições, os sofrimentos, e substituir as opressões do passado por um despotismo novo, mais intolerável ainda. Já podemos medir a extensão dos desastres causados pelas doutrinas negativas. O determinismo, o monismo, o materialismo, negando a liberdade humana e a responsabilidade, minam as próprias bases da ética universal. O mundo moral não é mais que um anexo da fisiologia, isto é, o reinado, a manifestação da força cega e irresponsável. Os espíritos de escola professam o niilismo metafísico, e a massa humana, o povo, sem crenças, sem princípios fixos, está entregue a homens que lhe exploram as paixões e especulam com suas ambições. O positivismo, apesar de ser menos absoluto, não é menos funesto em suas consequências. Por suas teorias do desconhecido, o suprime as noções de fim e de larga evolução. Toma o homem na fase atual de sua vida, simples fragmento de seu destino, e o impede de ver para diante e para trás de si. Método estéril e perigoso, feito, parece, para cegos de espírito, e que se tem proclamado muito falsamente como a mais bela conquista do espírito moderno. Tal é o atual estado da sociedade. O perigo é imenso e, se alguma grande renovação espiritualista e científica não se produzisse, o mundo sussurraria na incoerência e na confusão. Nossos homens de governo sentem já o que lhes custa viver numa sociedade em que as bases essenciais da moral estão abaladas, em que as sanções são fictícias ou impotentes, em que tudo se funde, até a noção elementar do bem e do mal. As igrejas, é verdade, apesar de suas fórmulas antiquadas e de seu espírito retrógrado, agrupam ainda ao redor de si muitas almas sensíveis, mas tornaram-se incapazes de conjurar o perigo, pela impossibilidade em que se colocaram de fornecer uma definição precisa do destino humano e do além, apoiada em fatos probantes e bem estabelecidos. A religião, que teria, sobre esse ponto capital, o mais alto interesse em se pronunciar, conserva-se no vago. A humanidade, cansada dos dogmas e das especulações sem provas, mergulhou no materialismo, ou na indiferença. Não há salvação para o pensamento, senão numa doutrina baseada sobre a experiência e o testemunho dos fatos. De onde virá essa doutrina? Do abismo em que nos arrastamos. Que poder nos livrará? Que ideal novo virá dar ao homem a confiança no futuro e o fervor pelo bem? Nas horas trágicas da história, quando tudo parecia desesperado, nunca faltou o socorro. A alma humana não se pode afundar inteiramente e perecer.
No momento em que as crenças do passado se velam, uma concepção nova da vida e do destino, baseada na ciência dos fatos, reaparece. A grande tradição revive sob formas engrandecidas, mais novas e mais belas. Mostra a todos um futuro cheio de esperanças e de promessas. Saudemos o novo reino da ideia, vitoriosa da matéria, e trabalhemos para preparar-lhe o caminho. A tarefa a cumprir é grande. A educação do homem deve ser inteiramente refeita. Essa educação, já ouvimos, nem a universidade, nem a igreja estão em condições de a fornecer, pois que já não possuem as sínteses necessárias para esclarecerem a marcha das novas gerações. Uma só doutrina pode oferecer essa síntese, a do espiritualismo científico, já ela sob no horizonte do mundo intelectual e parece que há de iluminar o futuro. A essa filosofia, a essa ciência, livre, independente, emancipada de toda a pressão oficial, de todo o compromisso político, as descobertas contemporâneas trazem cada dia novas e preciosas contribuições. Os fenômenos do magnetismo, da radioatividade, da telepatia, são aplicações de um mesmo princípio, manifestações de uma mesma lei, que rege conjuntamente o ser e o universo. Ainda há alguns anos de labor paciente, de experimentação conscienciosa, de pesquisas perseverantes, e a nova educação terá encontrado sua fórmula científica, sua base essencial. Esse acontecimento será o maior fato da história, desde o aparecimento do cristianismo. A educação, sabe-se, é o mais poderoso fator do progresso, pois contém em germe todo o futuro. Mas, para ser completa, deve inspirar-se no estudo da vida sob suas duas formas alternantes, visível e invisível, em sua plenitude, em sua evolução ascendente para os cimos da natureza e do pensamento. Os preceptores da humanidade têm, pois, um dever imediato a cumprir. É o de repor o espiritualismo na base da educação, trabalhando para refazer o homem interior e a saúde moral. É necessário despertar a alma humana adormecida por uma retórica funesta, mostrar-lhe seus poderes ocultos, obrigá-la a ter consciência de si mesma, a realizar seus gloriosos destinos. A ciência moderna analisou o mundo exterior, suas penetrações no universo objetivo são profundas, isso será sua honra e sua glória, mas nada sabe ainda do universo invisível e do mundo interior. É esse o império ilimitado que lhe resta conquistar. Saber por que laços o homem se liga ao conjunto, descer as sinuosidades misteriosas do ser, e a sombra e a luz se misturam, como na caverna de Platão, percorrer-lhe os labirintos, os redutos secretos, auscultar o eu normal e o eu profundo, a consciência e a subconsciência, não há estudo mais necessário. Enquanto as escolas e as academias não o tiverem introduzido em seus programas, nada terão feito pela educação definitiva da humanidade. Já, porém, vemos surgir e constituir-se uma psicologia maravilhosa e imprevista, de onde vão derivar uma nova concepção do ser e a noção de uma lei superior que abarca e resolve todos os problemas da evolução e do movimento transformador. Um tempo se acaba, novos tempos se anunciam. A hora em que estamos é uma hora de transição e de parto doloroso. As formas esgotadas do passado empalidecem-se e se desfazem para dar lugar a outras, a princípio vagas e confusas, mas que se precisam cada vez mais. Nelas se esboça o pensamento crescente da humanidade. O espírito humano está em trabalho, por toda parte, sob a aparente decomposição das ideias e dos princípios, por toda parte, na ciência, na arte, na filosofia e até no seio das religiões. O observador atento pode verificar que uma lenta e laboriosa gestação se produz. A ciência, essa sobretudo, lança em profusão sementes de ricas promessas. O século que começa será o das potentes eclosões. As formas e as concepções do passado, dizíamos, já não são suficientes. Por mais respeitável que pareça essa herança, não obstante o sentimento piedoso com que se podem considerar os ensinamentos legados por nossos pais, sente-se geralmente, compreende-se que esse ensinamento não foi suficiente para dissipar o mistério sufocante do porquê da vida. Pode-se, entretanto, em nossa época, viver e agir com mais intensidade do que nunca, mas, pode-se viver e agir plenamente, sem se ter consciência do fim a atingir? O estado da alma contemporânea pede, reclama uma ciência, uma arte, uma religião de luz e de liberdade, que venham dissipar-lhe as dúvidas, libertá-lo das velhas servidões e das misérias do pensamento, guiá-lo para horizontes radiosos e que se sente levado pela própria natureza e pelo impulso de forças irresistíveis.
Fala-se muito de progresso, mas, que se entende por progresso? É uma palavra vazia e sonora, na boca de oradores pela maior parte materialistas, ou tem um sentido determinado. 20 civilizações têm passado pela Terra, iluminando com seus alvores a marcha da humanidade. Seus grandes focos brilharam na noite dos séculos, depois, extinguiram-se. E o homem não discerne ainda, atrás dos horizontes limitados de seu pensamento, o além sem limites aonde o leva o destino. Impotente para dissipar o mistério que o cerca, estraga suas forças nas obras da terra e foge aos esplendores de sua tarefa espiritual, tarefa que fará sua verdadeira grandeza. A fé no progresso não caminha sem a fé no futuro de cada um e de todos. Os homens não progridem e não se adiantam, senão crendo no futuro e marchando com confiança, com certeza para o ideal entrevisto. O progresso não consiste somente nas obras materiais, na criação de máquinas poderosas e de toda a ferramenta industrial, do mesmo modo, não consiste em descobrir processos novos de arte, de literatura ou formas de eloquência. Seu mais alto objetivo é empolgar, atingir a ideia primordial, a ideia-mãe que há de fecundar toda a vida humana, a fonte elevada e pura de onde hão de manar conjuntamente as verdades, os princípios e os sentimentos que inspirarão as obras de peso e as nobres ações. É tempo de o compreender. A civilização não se pode engrandecer. A sociedade não pode subir, se um pensamento cada vez mais elevado, se uma luz mais viva, não vier inspirar, esclarecer os espíritos e tocar os corações, renovando-os. Somente a ideia manda a ação. Somente a vontade de realizar a plenitude do ser, cada vez melhor, cada vez maior, nos pode conduzir aos cimos longínquos em que a ciência, a arte, toda a obra humana, numa palavra, achará sua expansão, sua regeneração. Tudo nos diz, o universo é regido pela lei da evolução, é isso que entendemos pela palavra progresso. E nós, em nosso princípio de vida, em nossa alma, em nossa consciência, estamos para sempre submetidos a essa lei. Não se pode desconhecer, hoje, essa força, essa lei soberana, ela conduz a alma e suas obras, através do infinito do tempo e do espaço, a um fim cada vez mais elevado, o unas. Essa lei não é realizável senão por nossos esforços. Para fazer obra útil, para cooperar na evolução geral e recolher todos os seus frutos, é preciso, antes de tudo, aprender a discernir, a reconhecer a razão, a causa e o fim dessa evolução, saber aonde ela conduz, a fim de participar, na plenitude das forças e das faculdades que dormitam em nós, dessa ascensão grandiosa. Nosso dever é traçar a trajetória à humanidade futura, de que fazemos ainda parte integrante, como nos ensinam a comunhão das almas, a revelação dos grandes instrutores invisíveis e como a natureza o ensina também por seus milhares de vozes, pelo renovamento perpétuo de todas as coisas, aqueles que a sabem estudar e compreender. Vamos, pois, para o futuro, para a vida sempre renascente, pela via imensa que nos abre um espiritualismo regenerado. Fé do passado, ciências, filosofias, religiões, iluminai-vos com uma chama nova, sacudi vossos velhos sudários e as cinzas que os cobrem. Escutai as vozes reveladoras do túmulo, elas nos trazem uma renovação do pensamento com os segredos do além, que o homem tem necessidade de conhecer para melhor viver, melhor agir e seu melhor morrer. Paris, 1908. Primeira parte. O problema do ser. 1. A evolução do pensamento. Uma lei, já o dissemos, rege a evolução do pensamento, como a evolução física dos seres e dos mundos. A compreensão do universo se desenvolve com os progressos do espírito humano. Essa compreensão geral do universo e da vida foi expressa de mil maneiras, sob mil formas diversas no passado. Ela é hoje em outros termos mais latos, e o será sempre com mais amplitude, à medida que a humanidade for subindo os degraus de sua ascensão. A ciência vê alargar-se, sem cessar, seu campo de exploração. Todos os dias, com auxílio de seus poderosos instrumentos de observação e análise, descobre novos aspectos da matéria, da força e da vida, mas, o que esses instrumentos verificam já há muito tempo havia que o espírito discernira, porque o voo do pensamento precede sempre e excede os meios de ação da ciência positiva. Os instrumentos nada seriam sem a inteligência, sem a vontade que os dirige. A ciência é incerta e imutável, renova-se sem cessar. Os seus métodos, teorias e cálculos, com grande custo arquitetados, desabam ante uma observação mais atenta ou uma indução mais profunda, para darem lugar a novas teorias,
que não terão maior estabilidade. A teoria do átomo indivisível, por exemplo, que, há 2000 anos, servia de base à física e à química, e atualmente qualificada como hipótese puro romance pelos nossos químicos mais eminentes. Quantas decepções análogas não têm demonstrado no passado a fraqueza do espírito científico, que só chegará à realidade quando se elevar acima da miragem dos fatos materiais para estudar as causas e as leis. Dessa maneira foi que a ciência pôde determinar os princípios imutáveis da lógica e das matemáticas. Não sucede o mesmo nos outros campos de investigação. A maior parte das vezes, o sábio para eles leva os seus preconceitos, tendências, práticas rotineiras, todos os elementos de uma individualidade acanhada, como se pode verificar no domínio dos estudos psíquicos, principalmente na França, onde até agora poucos sábios houve bastante corajosos e suficientemente ilustrados para seguirem a estrada já amplamente traçada pelas mais belas inteligências de outras nações. Não obstante, o espírito humano avança passo a passo no conhecimento do ser e do universo. O nosso saber, quanto à força e à matéria, modifica-se dia a dia. A individualidade humana revela-se com aspectos inesperados. À vista de tantos fenômenos verificados experimentalmente, em presença dos testemunhos que de toda parte se acumulam, nenhum espírito perspicaz pode continuar a negar a realidade da outra vida, a esquivar-se as consequências e as responsabilidades que ela acarreta. O que dizemos da ciência poder-se-ia, igualmente, dizer das filosofias e das religiões que se têm sucedido através dos séculos. Constituem elas outros tantos estádios ou trechos percorridos pela humanidade, ainda criança, elevando-se a planos espirituais cada vez mais vastos e que se ligam entre si. No seu encadeamento, essas crenças diversas nos aparecem como desenvolvimento gradual do ideal divino, que o pensamento reflete, com tanto mais brilho e pureza quanto mais delicado e perfeito se vai tornando. E essa razão porque as crenças e os conhecimentos de um tempo ou de um meio parecem, para o tempo ou meio onde reinam, a representação da verdade, tal qual a podem alcançar e compreender os homens dessa época, até que o desenvolvimento das suas faculdades e consciências os torne capazes de perceber uma forma mais elevada, uma radiação mais intensa dessa verdade. Sob esse ponto de vista, o próprio feiticismo, apesar dos seus ritos sangrentos, tem uma explicação. É o primeiro balbuciar da alma infantil, ensaiando-se para soletrar a linguagem divina e fixando, em traços grosseiros, em formas apropriadas ao seu estado mental, a concepção vaga, confusa, rudimentar de um mundo superior. O paganismo representa uma concepção mais elevada, posto que mais antropomórfica. Nele os deuses são semelhantes aos homens, têm todas as suas paixões, todas as suas fraquezas, mas, já a noção do ideal se aperfeiçoa com a do bem. Um raio de beleza eterna vem fecundar as civilizações no berço. Mais acima vem a ideia cristã, essencialmente feita de sacrifício e abnegação. O paganismo grego era a religião da natureza radiosa, o cristianismo é da humanidade sofredora, religião das catacumbas, das criptas e dos túmulos, nascida na perseguição e na dor, conservando o cunho da sua origem. Reação necessária contra a sensualidade pagã, tornar-se a ela, pelo seu próprio exagero, impotente para vencê-la, porque, com o cepticismo, a sensualidade renascerá. O cristianismo, na sua origem, deve ser considerado como o maior esforço tentado pelo mundo invisível para comunicar ostensivamente com a nossa humanidade. É, segundo a expressão de F. Mieres, a primeira mensagem autêntica do além. Já as religiões pagãs eram ricas de fenômenos ocultos de toda espécie e de fatos de adivinhação, mas, a ressurreição, isto é, as aparições do Cristo, materializado, depois de ter morrido, constituem a mais poderosa manifestação de que os homens têm sido testemunhas. Foi o sinal de uma entrada em cena do mundo dos espíritos, entrada que, nos primeiros tempos cristãos, se produziu de mil maneiras. Dissemos em outra parte como e porque pouco a pouco foi descendo de novo o véu do além e o silêncio se fez, salvo para alguns privilegiados, videntes, estáticos, profetas. Assistimos hoje a uma nova florescência do mundo invisível na história. As manifestações do além, de passageiras e isoladas, tendem a converter-se em permanentes e universais. Entre os dois mundos desdobra-se um caminho, a princípio simples carreiro, estreita a senda, mas que se alarga, melhora pouco a pouco e que se tornará estrada larga e segura. O cristianismo teve como ponto de partida fenômenos de natureza semelhantes aos que se verificam em nossos dias,
no domínio das ciências psíquicas. É por esses fatos que se revelam a influência e a ação de um mundo espiritual, verdadeira morada e pátria eterna das almas. Por meio deles rasga-se um claro azul na vida infinita. Vai renascer a esperança nos corações angustiados e a humanidade vai reconciliar-se com a morte. As religiões têm contribuído poderosamente para a educação humana, têm oposto um freio às paixões violentas, à barbarie das idades de ferro, e gravado fortemente a noção moral no íntimo das consciências. A estética religiosa criou obras-primas em todos os domínios, teve parte ativa na revelação de arte de beleza que prossegue pelos séculos além. A arte grega criara maravilhas, a arte cristã atingiu o sublime nas catedrais góticas, que se erguem, bíblias de pedra, sob o céu, com as suas altaneiras torres esculpidas, as suas naves imponentes, cheias de vibrações dos órgãos e dos cantos sagrados, as suas altas ogivas, de onde a luz desce em ondas e se derrama pelos afrescos e pelas estátuas, mas, o seu papel está a terminar, visto que, atualmente, ou se copia a si mesma ou, exausta, entra em descanso. O erro religioso e, principalmente, o erro católico, não pertence à ordem estética, que não engana, é de ordem lógica. Consiste em encerrar a religião em dogmas estreitos, em moldes rígidos. Quando o movimento é a própria lei da vida, o catolicismo imobilizou o pensamento, em vez de provocar-lhe voo. Está na natureza do homem exaurir todas as formas de uma ideia, ir até aos extremos, antes de prosseguir o curso normal da sua evolução. Cada verdade religiosa, afirmada por um inovador, enfraquece-se e altera com o tempo, por serem quase sempre incapazes os discípulos de se manterem na altura que o mestre os atraíra. Desde esse momento, a doutrina torna-se uma fonte de abusos e provoca pouco a contil pouco um movimento contrário, no sentido do cepticismo e da negação. A contil fé cega sucede à incredulidade, o materialismo faz a sua obra e somente quando ele mostra toda a sua impotência na ordem social é que se torna possível uma renovação idealista. Correntes diversas, judaica, helênica, gnóstica, misturam-se e chocam-se, desde os primeiros tempos do cristianismo, na esteira da religião nascente, declaram-se cismas. Sucedem-se rupturas, conflitos, no meio dos quais o pensamento do Cristo se vai pouco a pouco velando e obscurecendo. Mostramos quais as alterações, as acomodações sucessivas de que foi objeto a doutrina cristã na sucessão dos tempos. O verdadeiro cristianismo era uma lei de amor e liberdade, as igrejas fizeram dele uma lei de temor e escravidão. Daí o se afastarem gradualmente da igreja os pensadores, daí o enfraquecimento do espírito religioso em nosso país. Com a perturbação que invadiu os espíritos e as consciências, o materialismo ganhou terreno. A sua moral, que pretende furos de científica, que proclama a necessidade da luta pela vida, o desaparecimento dos fracos e a seleção dos fortes, reina hoje, quase como soberana, tanto na vida pública, quanto na vida privada. Todas as atividades se aplicam à conquista do bem-estar e dos gozos físicos. Por falta de preparação moral e de disciplina, a alma francesa perde as suas energias, insinuam-se por toda parte o mal-estar e a discórdia, na família e na nação. É, dizíamos, um período de crise. Não obstante as aparências, nada morre, tudo se transforma e renova. A dúvida, que assedia as almas em nossa época, prepara o caminho para as convicções de amanhã, para a fé inteligente e esclarecida, que há de reinar no futuro e estender-se a todos os povos, a todas as raças. Posto que nova ainda e dividida pelas necessidades de território, de distância, de clima, a humanidade começou a ter consciência de si mesma. Acima e fora dos antagonismos políticos e religiosos, constituem-se agrupamentos de inteligências. Homens preocupados com os mesmos problemas, aguilhoados pelos mesmos cuidados, inspirados pelo invisível. Trabalham numa obra comum e procuram as mesmas soluções. Pouco a pouco vão aparecendo, fortificando-se, aumentando, os elementos de uma ciência psicológica e de uma crença universais. Um grande número de testemunhas imparciais vê nisso o prelúdio de um movimento do pensamento, tendendo a abranger todas as sociedades da Terra. A ideia religiosa acaba de percorrer o seu ciclo inferior e se vão desenhando os planos de uma espiritualidade mais elevada. Pode dizer-se que a religião é o esforço da humanidade para comunicar com a essência eterna e divina. E essa razão porque haverá sempre religiões e cultos, cada vez mais liberais e conformes às leis superiores da estética, que são a expressão da harmonia universal. O belo,
nas suas regras mais elevadas, é uma lei divina e as suas manifestações em relação com a ideia de Deus revestirão forçosamente um caráter religioso. À proporção que o pensamento se vai aperfeiçoando, missionários de todas as ordens vêm provocar a renovação religiosa no seio das humanidades. Assistimos ao prelúdio de uma dessas renovações, maior e mais profunda que as precedentes. Já não tem somente homens por mandatários e intérpretes, o que tornaria a nova dispensação tão precária como as outras. São os espíritos inspiradores, os gênios do espaço, que exercem ao mesmo tempo a sua ação em toda a superfície do globo e em todos os domínios do pensamento. Sobre todos os pontos aparece um novo espiritualismo. Imediatamente surge a pergunta: que és tu, ciência ou religião? Espíritos de pouco alcance, credes então que o pensamento há de seguir eternamente os carreiros abertos pelo passado? Até aqui todos os domínios intelectuais têm estado separados uns dos outros, cercados de barreiras, de muralhas, a ciência de um lado, a religião do outro. A filosofia e a metafísica estão eriçadas de sarças impenetráveis. Quando tudo é simples, vasto e profundo no domínio da alma como no do universo, o espírito de sistema tudo complicou, apoucou, dividiu. A religião foi emparedada no sombrio ergástulo dos dogmas e dos mistérios, a ciência foi enclausurada nas mais baixas camadas da matéria. Não é essa a verdadeira religião, nem a verdadeira ciência. Bastará nos elevemos acima dessas classificações arbitrárias para compreendermos que tudo se concilia e reconcilia numa visão mais alta. A nossa ciência, posto que elementar, quando se entrega ao estudo do espaço e dos mundos, não provoca, desde logo e imediatamente, um sentimento de entusiasmo, de admiração quase religiosa. Lede as obras dos grandes astrônomos, dos matemáticos de gênio. Dir-vos-ão que o universo é um prodígio de sabedoria, de harmonia, de beleza, e que já na penetração das leis superiores se realiza a união da ciência, da arte e da religião, pela visão de Deus na sua obra. Chegado a essas alturas, o estudo converte-se em contemplação e o pensamento em prece. O espiritualismo moderno vai acentuar, desenvolver essa tendência, dar-lhe um sentido mais claro e mais rigoroso. Pelo lado experimental, ainda não é mais do que uma ciência, pelo objetivo das suas investigações, penetra nas profundezas invisíveis e eleva-se até aos mananciais eternos, de onde emanam toda a força e toda a vida. Por essa forma une o homem ao poder divino e torna-se uma doutrina, uma filosofia religiosa. É, além disso, o laço que reúne duas humanidades. Por ele, os espíritos prisioneiros na carne e os que estão livres chamam e respondem uns aos outros. Entre eles estabelece-se uma verdadeira comunhão. Cumpre, pois, não ver nele uma religião, no sentido restrito, no sentido atual dessa palavra. As religiões do nosso tempo querem dogmas e sacerdotes e a doutrina nova não os comporta, está patente a todos os investigadores. O espírito de livre crítica, exame e verificação preside as suas investigações. Os dogmas e os sacerdotes são necessários e sê-lo-ão por muito tempo ainda as almas jovens e tímidas, que todos os dias penetram no círculo da vida terrestre e não se podem reger por si, nem analisar as suas necessidades e sensações. O espiritualismo moderno dirige-se principalmente às almas desenvolvidas, aos espíritos livres e emancipados, que querem por si mesmos achar a solução dos grandes problemas e a fórmula do seu credo. Oferece-lhes uma concepção, uma interpretação das verdades e das leis universais baseada na experiência, na razão e no ensino dos espíritos. Acrescentai a isso a revelação dos deveres e das responsabilidades, única condição que dá a base sólida ao nosso instinto de justiça. Depois, com a força moral, as satisfações do coração, alegria de tornar a encontrar, pelo menos com o pensamento, algumas vezes até com a forma, os seres amados que julgávamos perdidos. A prova da sua sobrevivência junta-se à certeza de irmos ter com eles e com eles reviver vidas inumeráveis, vidas de ascensão, de felicidade ou de progresso. Assim, esclarecem-se gradualmente os problemas mais obscuros, entreabre-se o além, o lado divino dos seres e das coisas se revela. Pela força desses ensinamentos, a alma humana cedo ou tarde subirá e, das alturas a que chegar, verá que tudo se liga, que as diferentes teorias, contraditórias e hostis na aparência, não são mais do que aspectos diversos de um mesmo todo. As leis do majestoso universo resumir-se-ão para ela numa lei única, força ao mesmo tempo inteligente e consciente, modo de pensamento e ação. Por ela achar-se-ão ligados numa mesma unidade poderosa todos os mundos, todos os seres,
associados numa mesma harmonia, arrastados para um mesmo fim. Dia virá, em que todos os pequenos sistemas, acanhados e envelhecidos, fundir-se-ão numa vasta síntese, abrangendo todos os reinos da ideia. Ciências, filosofias, religiões, divididas hoje, reunir-se-ão na luz e será então a vida, o esplendor do espírito, o reinado do conhecimento. Nesse acordo magnífico, as ciências fornecerão a precisão e o método na ordem dos fatos, as filosofias, o rigor das suas deduções lógicas, a poesia, a irradiação das suas luzes e a magia das suas cores, a religião juntar-lhes as qualidades do sentimento e a noção da estética elevada. Assim, realizar-se-á a beleza na força e na unidade do pensamento. A alma orientar-se-á para os mais altos cimos, mantendo ao mesmo tempo o equilíbrio de relação necessário para regular a marcha paralela e ritmada da inteligência e da consciência na sua ascensão para a conquista do bem e da verdade. 2. O critério da doutrina dos espíritos. O espiritualismo moderno baseia-se num completo conjunto de fatos. Uns, simplesmente físicos, revelam-nos a existência e o modo de ação de forças por muito tempo desconhecidas, outros têm um caráter inteligente. Tais são a escrita direta ou automática, a tipologia, os discursos pronunciados em transe ou por incorporação. Todas estas manifestações, já as passamos em revista, analisando-as, na outra parte. Vimos que são acompanhadas, frequentes vezes, de sinais, de provas que estabelecem a identidade e a intervenção de almas humanas que viveram na Terra e às quais a morte deu a liberdade. Foi por meio desses fenômenos que os espíritos espalharam os seus ensinamentos no mundo e esses ensinamentos foram, como veremos, confirmados em muitos pontos pela experiência. O novo espiritualismo dirige-se, pois, conjuntamente, aos sentidos e à inteligência experimental, quando estuda os fenômenos que lhes servem de base, racional, quando verifica os ensinamentos que deles derivam, e constituem um instrumento poderoso para a indagação da verdade, pois que pode servir simultaneamente em todos os domínios do conhecimento. As revelações dos espíritos, dizíamos, são confirmadas pela experiência. Dando-lhes o nome de fluidos, os espíritos ensinaram-nos teoricamente e demonstraram praticamente, desde 1850, a existência de forças imponderáveis que a ciência rejeitava então a priori. Depois, Sir W. Crookes, entre os sábios que gozam de grande autoridade, foi o primeiro a verificar a realidade dessas forças e a ciência atual, dia a dia, vai reconhecendo a sua importância e variedade, graças às descobertas célebres de Röntgen, Hertz, Becquerel, Curie, G. Libon, etc. Os espíritos afirmavam e demonstravam a ação possível da alma sobre a alma, em todas as distâncias, sem o auxílio dos órgãos. Não obstante, essa ordem de fatos levantava oposição e incredulidade. Ora, os fenômenos da telepatia, da sugestão mental, da transmissão dos pensamentos, observados e provocados hoje em todos os meios, vieram aos milhares, confirmar essas revelações. Os espíritos ensinavam a preexistência, a sobrevivência, as vidas sucessivas da alma. E eis que as experiências de F. Colavida, e Marata, as do coronel Albert de Rochas, as minhas, etc., estabelecem que, não somente a lembrança das menores particularidades da vida atual até a mais tenra infância, mas também a das vidas anteriores estão gravadas nos recônditos da consciência. Um passado inteiro, velado no estado de vigília, reaparece, revive no estado de transe. Com efeito, essa rememoração pode ser reconstituída num certo número de pacientes adormecidos, como mais tarde o estabeleceremos, quando mais especialmente tratarmos dessa questão. Vê-se, pois, que o espiritualismo moderno não pode, a exemplo das antigas doutrinas espiritualistas, ser considerado como pura concepção metafísica. Apresenta-se com caráter nu e diverso e corresponde às exigências de uma geração educada na escola do criticismo e do racionalismo, é contrema qual os exageros de um misticismo mórbido e agonizante tornaram desconfiada. Hoje, já não basta crer, quer-se saber. Nenhuma concepção filosófica ou moral tem probabilidade de triunfar, se não tiver por base uma demonstração que seja, ao mesmo tempo, lógica, matemática e positiva, e se, além disso, não acoroar uma sanção que satisfaça todos os nossos instintos de justiça. Se alguém, disse Leibniz, quisesse escrever como matemático sobre filosofia e moral, poderia, sem obstáculo, fazê-lo com rigor. Mas, acrescenta Leibniz,
Raras vezes tem sido isso tentado, e, ainda menos, com bom resultado. Pode observar-se que estas condições foram perfeitamente preenchidas por Allan Kardec na magistral exposição por ele feita no seu Livro dos Espíritos. Esse livro é o resultado de um trabalho imenso de classificação, coordenação e eliminação, que teve por base milhões de comunicações, de mensagens, provenientes de origens diversas, desconhecidas umas das outras, mensagens obtidas em todos os pontos do mundo e que o eminente compilador reuniu depois de se ter certificado da sua autenticidade. Tendo cuidado de pôr de parte as opiniões isoladas, os testemunhos suspeitos, conservou somente os pontos em que as afirmações eram concordes. Falta muito para que fique terminado esse trabalho, que, desde a morte do grande iniciador, não sofreu interrupção. Já possuímos uma síntese poderosa, cujas linhas principais Kardec traçou e que os herdeiros do seu pensamento se esforçam por desenvolver com o concurso do invisível. Cada um traz o seu grão de areia para o edifício comum, para esse edifício cujos fundamentos a experimentação científica torna de dia para dia mais sólidos, mas cujo remate elevar-se-á cada vez mais alto. Há 30 anos que, sem interrupção, eu mesmo, posso dizê-lo, tenho recebido ensinamentos de guias espirituais, que não têm cessado de me dispensar sua assistência e conselhos. As suas revelações tomaram caráter particularmente didático no decurso de sessões, que se sucederam no espaço de 8 anos e das quais muitas vezes falei numa obra precedente. No livro de Allan Kardec, o ensino dos espíritos é acompanhado, para cada pergunta, de considerações, comentários, esclarecimentos, que fazem sobressair com mais nitidez a beleza dos princípios e a harmonia do conjunto. Aí é que se mostram as qualidades do autor. Esmerou-se ele, primeiro que tudo, em dar sentido claro e preciso às expressões que habitualmente emprega no seu raciocínio filosófico, depois, em definir bem os termos que podiam ser interpretados em sentidos diferentes. Ele sabia que a confusão que reina na maioria dos sistemas provém da falta de clareza das expressões usadas pelos seus autores. Outra regra, não menos essencial em toda a exposição metódica, e que Allan Kardec escrupulosamente observou, é a que consiste em circunscrever as ideias e apresentá-las em condições que as tornem bem compreensíveis para qualquer leitor. Enfim, depois de ter desenvolvido essas ideias numa ordem e concatenamento que as ligavam entre si, soube deduzir conclusões, que constituem já, na ordem racional e na medida das concepções humanas, uma realidade, uma certeza. Por isso nos propomos a adotar aqui os termos, as vistas, os métodos de que se serviu Allan Kardec, como sendo os mais seguros, reservando-nos o acrescentar ao nosso trabalho todos os desenvolvimentos que resultaram das investigações e experiências feitas nos 50 anos decorridos desde o aparecimento das suas obras. Por tudo quanto acabamos de dizer, vê-se que a doutrina dos espíritos, de que Kardec foi o intérprete e o compilador judicioso, reúne, do mesmo modo que os sistemas filosóficos mais apreciados, as qualidades essenciais de clareza, lógica e rigor, mas, o que nenhum outro sistema podia oferecer é um importante conjunto de manifestações por meio das quais essa doutrina se afirmou a princípio no mundo, e pôde, depois, ser posta à prova, dia a dia, em todos os meios. Ela se dirige aos homens de todas as classes, de todas as condições, não somente aos seus sentidos e à sua inteligência, mas também ao que neles há de melhor, a sua razão, a sua consciência. Não constituem, na sua união, essas íntimas potências, um do bem e do mal, do verdadeiro e do falso, mais ou menos claro ou velado, sem dúvida, segundo o adiantamento das almas, mas que em cada uma delas se encontra como um reflexo da razão eterna, da qual elas emanam. Há duas coisas na doutrina dos espíritos, uma revelação do mundo espiritual e uma descoberta humana, isto é, de uma parte, um ensinamento universal, extraterrestre, idêntico a si mesmo nas suas partes essenciais e no seu sentido geral, da outra, uma confirmação pessoal e humana, que continua a ser feita segundo as regras da lógica, da experiência e da razão. A convicção que daí deriva fortalece-se e cada vez se torna mais rigorosa, à proporção que as comunicações aumentam em número e que, por isso mesmo, os meios de verificação se multiplicam e estendem. Até agora, só tínhamos conhecido sistemas individuais, revelações particulares. Hoje, são milhares de vozes, as vozes dos defuntos que se fazem ouvir. O mundo invisível entra em ação e, no número dos seus agentes, espíritos eminentes deixam-se reconhecer pela força e beleza dos seus ensinamentos.
Os grandes gênios do espaço, movidos por um impulso divino, vêm guiar o pensamento para cumes radiosos. Não está aí uma vasta e grandiosa manifestação da providência, sem igual no passado. A diferença dos meios só tem pana dos resultados. Comparemos. A revelação pessoal é falível. Todos os sistemas filosóficos humanos, todas as teorias individuais, tanto as de Aristóteles, Tomás de Aquino, Kant, Descartes, Spinoza, como as dos nossos contemporâneos, são necessariamente influenciados pelas opiniões, tendências, preconceitos e sentimentos do revelador. Dá-se o mesmo com as condições de tempo e de lugar nas quais elas se produzem, outro tanto se pode dizer das doutrinas religiosas. A revelação dos espíritos, impessoal, universal, escapa à maior parte dessas influências, ao passo que reúne a maior soma de probabilidades, se não de certezas. Não pode ser abafada nem desnaturada. Nenhum homem, nenhuma nação, nenhuma igreja tem o privilégio dela. Desafia todas as inquisições e produz-se onde menos se espera encontrá-la. Tem-se visto homens que mais hostis eram convertidos às novas ideias pelo poder das manifestações, comovidos até ao fundo da alma pelos rogos e exortações dos seus parentes falecidos, e fazerem-se espontaneamente instrumentos de ativa propaganda. Não faltaram no espiritismo os que, como São Paulo, têm sido avisados, fenômenos semelhantes ao do caminho de Damasco lhes têm operado a conversão. Os espíritos têm suscitado numerosos médiums em todos os meios, no seio das classes e dos partidos mais diversos e até no fundo dos santuários. Sacerdotes têm recebido as suas instruções e as têm propagado abertamente ou, então, sob o véu do anonimato. Os seus parentes, os seus amigos falecidos desempenhavam junto deles as funções de mestres e reveladores, ajuntando aos seus ensinos provas formais, irrecusáveis, da sua identidade. Foi por tais meios que, em 50 anos, conseguiu o espiritismo assenhorear-se do mundo e sobre ele derramar a sua claridade. Existe um acordo majestoso em todas essas vozes que se têm elevado simultaneamente para fazer ouvir às nossas sociedades sépticas a boa nova da sobrevivência e resolver os problemas da morte e da dor. A revelação tem penetrado por via mediúnica no coração das famílias, chegando até ao fundo dos antros e dos infernos sociais. Não dirigiram, como é sabido, os forçados da prisão de Tarragona ao Congresso Espírita Internacional de Barcelona, em 1888, uma tocante adesão em favor de uma doutrina que, diziam eles, os convertera ao bem e os reconciliara com o dever. No Espiritismo, a multiplicidade das fontes de ensino e de difusão constitui, portanto, uma contraste permanente, que frustra e torna estéreis todas as oposições, todas as intrigas. Por sua própria natureza, a revelação dos espíritos furta-se a todas as tentativas de monopólio ou falsificação. Em relação a ela é de todo impotente o espírito de domínio ou dissidência, porque, quando conseguissem extinguir ou desnaturá-la num ponto, imediatamente ela reviveria em 100 pontos diversos, malogrando assim ambições nocivas e perfídias. Nesse imenso movimento revelador, as almas obedecem a ordens que partem do alto, são elas próprias que o declaram. A sua ação é regulada de acordo com um plano traçado de antemão e que se desenrola com majestosa amplitude. Uma conselho invisível preside, do seio dos espaços, a sua execução. É composto de grandes espíritos de todas as raças, de todas as religiões, da fina flor das almas que viveram neste mundo segundo a lei do amor e do sacrifício. Essas potências benfazejas pairam entre o céu e a terra, unindo-os num traço de luz por onde sem cessar sobem as preces, por onde descem as inspirações. Há, contudo, no que diz respeito à concordância dos ensinamentos espirituais, um fato, uma exceção que impressionou certos observadores e de que eles se têm servido como de um argumento capital contra o espiritismo. Porque, objetam eles, os espíritos que, na totalidade dos países latinos, afirmam a lei das vidas sucessivas e as reencarnações da alma na Terra, negam-na ou passam-na em claro nos países anglo-saxões. Como explicar uma contradição tão flagrante? Não há aí cabedal suficiente para destruir a unidade de doutrina que caracteriza a revelação nova. Notemos que não há contradição alguma, mas simplesmente uma graduação originada de preconceitos de casta, de raça e religião, inveterados em certos países. O ensino dos espíritos, mais completo, mais extenso desde o princípio nos centros latinos, foi, em sua origem, restringido e graduado em outras regiões, por motivos de oportunidade.
pode verificar-se que todos os dias aumenta na Inglaterra e na América o número das comunicações espíritas que afirmam o princípio das reencarnações sucessivas. Muitas delas fornecem até argumentos preciosos à discussão travada entre espiritualistas de diferentes escolas. Tem lavrado de tal modo além do Atlântico a ideia reencarnacionista, que um dos principais órgãos espiritualistas americanos lhe é inteiramente favorável. O Leeds, de Londres, que ainda há pouco afastava essa questão, discute-a, hoje, com imparcialidade. Parece, pois, que, se a princípio houve sombras e contradições, eram elas apenas aparentes e quase nenhuma resistência oferecem a um exame sério. A revelação espírita levantou, como sucede com todas as doutrinas novas, muitas objeções e críticas. Ponderemos algumas. Acusam-nos, primeiro que tudo, de termos grande empenho em filosofar, acusam-nos de termos edificado, sobre a base de fenômenos, um sistema antecipado, uma doutrina prematura, e de havermos comprometido assim o caráter positivo do espiritualismo moderno. Um escritor de valia, fazendo-se intérprete de um certo número de psiquistas, resumia as suas críticas nestes termos: uma objeção séria contra a hipótese espírita é a que se refere à filosofia com que certos homens demasiadamente apressados dotaram o espiritismo. O espiritismo, que apenas devia ser uma ciência no seu início, é já uma filosofia imensa para a qual o universo não tem segredos. Poderíamos lembrar a esse autor que os homens de quem ele fala representaram em tudo isso simplesmente o papel de intermediários, limitando-se a coordenar e publicar os ensinamentos que recebiam por via mediúnica. Por outro lado, devemos notar, haverá sempre indiferentes, sépticos, espíritos retardados, prontos a achar que andamos com muita pressa. Não haveria progresso possível, se tivesse de esperar pelos retardatários. Deveras engraçado ver pessoas, cujo interesse por essas questões apenas data de ontem, darem regras a homens como Allan Kardec, por exemplo, que só se atreveu a publicar os seus trabalhos ao cabo de anos de investigações laboriosas e de maduras reflexões, obedecendo nisso a ordens formais e bebendo em fontes de informação de que os nossos excelentes críticos nem sequer parecem ter ideia. Todos aqueles que seguem com atenção o desenvolvimento dos estudos psíquicos, podem verificar que os resultados adquiridos vieram confirmar em todos os pontos e fortalecer cada vez mais a obra de Kardec. Friedrich Miers, o eminente professor de Cambridge, que foi durante 20 anos, diz Charles Richet, a alma da Society for Psychical Research, de Londres, e que o Congresso Oficial Internacional de Psicologia de Paris elevou, em 1900, a dignidade de presidente honorário. Miers declara nas últimas páginas de sua obra magistral La Personnalité Humaine, a Survivance, cuja publicação produziu no mundo sábio uma sensação profunda. Para todo investigador esclarecido e consciencioso, essas indagações vão dar lugar, lógica e necessariamente, a uma vasta síntese filosófica e religiosa. Partindo desses dados, consagra o capítulo 10º a uma generalização ou conclusão que estabelece um nexo mais claro entre as novas descobertas e os esquemas já existentes do pensamento e das crenças dos homens civilizados. Termina assim a exposição de seu trabalho. Bacon previra a vitória progressiva da observação e da experiência em todos os domínios dos estudos humanos, em todos, exceto um, o domínio das coisas divinas. Empenho-me em mostrar que essa grande exceção não é contrema justificada. Pretendo que existe um método para chegar ao conhecimento das coisas divinas com a mesma certeza, a mesma segurança com que temos alcançado os progressos que possuímos no conhecimento das coisas terrestres. A autoridade das igrejas será substituída, assim, pela da observação e experiência. Os impulsos da fé transformar-se-ão em convicções racionais e firmes, que darão origem a um ideal superior a todos os que a humanidade houver conhecido até esse momento. Assim, o que certos críticos de pouca sagacidade consideram como tentativa prematura, aparece a F. Mies como evolução necessária e inevitável. A síntese filosófica, que remata a sua obra, recebeu, no meio científico, a mais alta aprovação. Para Sir Oliver Lodge, o acadêmico inglês, constitui ela um dos mais vastos, compreensíveis e bem fundados esquemas que, acerca da existência, têm sido vistos. O professor Flournoy, de Genebra, tece-lhe o maior elogio nos seus arquivos de Psicologie e a Suíça Roman de junho de 1903. Na França, outros homens de ciência, sem ser espíritas, chegam a conclusões idênticas. Sr. Maxwell, doutor em medicina,
substituto do Procurador-Geral junto à Corte de Apelação de Paris, exprimia-se assim: o Espiritismo vem a seu tempo e corresponde a uma necessidade geral. A extensão que essa doutrina